O relógio digital, na parede do quarto 304, marcava exatamente 00:17, quando Ricardo Mendes sentiu o mundo desabar ao seu redor. O som intermitente dos aparelhos médicos ecoava pelo ambiente estéril como uma sinfonia melancólica, enquanto o cheiro acre de antisséptico impregnava cada respiração que ele lutava para tomar. Suas mãos, antes tão firmes ao segurar contratos milionários e apertar as de investidores importantes, agora tremiam incontrolavelmente sobre o lençol branco hospitalar. Ao seu lado, numa cadeira de plástico azul que havia se tornado sua segunda casa nas últimas semanas, Carla Silva mantinha os olhos fixos no rosto pálido do homem que amava. Seus dedos entrelaçavam os dele com uma delicadeza que contrastava com a força de seu aperto, como se pudesse, através do toque, transferir um pouco de sua própria vitalidade para aquele corpo que definhava dia após dia. "Não me deixe", sussurrou ela. As palavras saindo como uma oração silenciosa no ar condicionado do hospital. "Por favor, Ricardo, não agora, não assim." Ricardo tentou sorrir, mas mesmo esse gesto simples parecia exigir mais energia do que ele possuía. Seus olhos castanhos, outrora brilhantes com a ambição e determinação que o levaram ao topo do mundo corporativo, agora refletiam uma mistura complexa de medo, arrependimento e uma tristeza profunda que parecia emanar de sua alma. Do outro lado da porta de vidro, através das venezianas semi-abertas, ele podia ver o movimento constante do hospital. Enfermeiras caminhando apressadas pelos corredores, médicos consultando prontuários, famílias aguardando notícias em bancos desconfortáveis. A vida seguia seu curso natural para todos, menos para ele. Para Ricardo, o tempo havia adquirido uma qualidade diferente. Cada segundo era precioso. Cada minuto, uma vitória contra o inevitável. "Carla", murmurou ele, sua voz rouca pela medicação e pelo cansaço. "Preciso que você saiba, preciso que você entenda." Ela inclinou-se para mais perto, seus cabelos castanhos caindo como uma cortina ao redor dos dois, criando um pequeno mundo privado em meio ao caos hospitalar. O perfume suave que ela usava, algo floral e delicado, contrastava drasticamente com o ambiente clínico, trazendo uma lembrança doce e nostálgica de dias melhores. "O que é amor? Estou aqui. Sempre estou aqui", respondeu ela, sua voz embargada pela emoção que lutava para conter. Ricardo fechou os olhos por um momento, reunindo forças para o que precisava dizer. Quando os abriu novamente, havia uma determinação ali que Carla não via há semanas. "Se eu não conseguir, se as coisas não derem certo, você precisa cuidar do Gabriel. Ele vai precisar de você." A menção do filho de 5 anos fez o coração de Carla acelerar. Gabriel, com seus olhos grandes e curiosos, havia se tornado uma parte essencial de sua vida desde que ela e Ricardo começaram a namorar. O menino, que havia perdido a mãe ainda bebê, encontrou em Carla não apenas uma figura materna, mas uma fonte de carinho e estabilidade que sua jovem vida tanto necessitava. "Não fale assim", disse ela, apertando ainda mais a mão dele. "Você vai ficar bem. Os médicos disseram que há esperança. Os novos tratamentos, as medicações experimentais." "Carla, por favor", interrompeu ele gentilmente. "Deixe-me terminar. Isso é importante." Ela assentiu, engolindo as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Gabriel já te ama como se você fosse sua mãe. Ele desenha vocês duas juntas, sabe? Pergunta por você quando você não está aqui. Se algo acontecer comigo, eu preciso saber que ele estará em boas mãos, que ele terá alguém que o ame incondicionalmente." "Ele tem você", sussurrou ela, "e sempre terá." Ricardo sorriu fraco, uma expressão que misturava gratidão e melancolia. "Você não entende ainda, não é? O quanto você significa para nós dois.
o quanto sua presença transformou nossas vidas. Antes que Carla pudesse responder, a porta do quarto se abriu suavemente e a doutor Marina Oliveira entrou com seu jaleco branco impecável e um ar de profissionalismo compassivo que ela havia aperfeiçoado ao longo de 15 anos de medicina. Seus cabelos grisalhos estavam presos em um coque elegante e seus óculos de armação fina refletiam a luz fluorescente do teto. "Boa noite", cumprimentou ela, verificando o prontuário enquanto se aproximava da cama. "Como estamos nos sentindo, senhor Mendes?" "Já estive melhor", respondeu Ricardo com um humor seco que era característico dele, mesmo nas circunstâncias mais difíceis. A médica sorriu brevemente, apreciando a tentativa de leveza. "Vim verificar seus sinais vitais e conversar sobre os resultados dos exames de hoje." Carla sentiu um aperto no estômago. Cada visita médica trazia consigo uma mistura de esperança e terror. A possibilidade de boas notícias sempre equilibrada pela probabilidade de más. "Doutor." Marina colocou o estetoscópio e realizou seus procedimentos de rotina com a eficiência de alguém que havia feito aquilo milhares de vezes. Ricardo observava seu rosto em busca de pistas, tentando decifrar qualquer sinal que pudesse revelar o que ela estava pensando. "Os números estão estáveis", disse ela finalmente, retirando o estetoscópio. "Não houve deterioração, o que é positivo. Mas também não vemos a melhora que gostaríamos de estar vendo neste ponto do tratamento." O que isso significa exatamente?" perguntou Carla, sua voz tensa com ansiedade. A médica puxou a cadeira do canto e sentou-se, um gesto que geralmente indicava uma conversa mais longa e mais séria. "Significa que estamos em um momento crítico. O corpo do Ricardo está respondendo ao tratamento, mas de forma mais lenta do que esperávamos. Precisamos considerar todas as opções disponíveis." "Quais opções?" quis saber Ricardo. "Há um tratamento experimental que está sendo testado em São Paulo. Os resultados preliminares são promissores, mas é importante entender que ainda está em fase de testes. Existem riscos envolvidos e não posso garantir resultados." Carla sentiu um lampejo de esperança acender em seu peito. "Que tipo de tratamento?" "É uma terapia imunológica que trabalha ajudando o sistema imunológico do próprio corpo a combater a doença de forma mais eficaz. O processo é complexo e pode ser bastante desafiador fisicamente, mas para pacientes na situação do Ricardo pode representar uma oportunidade significativa." Ricardo e Carla trocaram olhares. Depois de semanas de notícias desencorajadoras e prognósticos sombrios, aquela pequena centelha de possibilidade parecia um farol na escuridão. "Quais são os riscos?" perguntou Ricardo, sempre o pragmático, mesmo em momentos como aquele. "Os efeitos colaterais podem ser intensos, fadiga extrema, náuseas, febre. Existe também uma pequena possibilidade de reações mais graves, mas a equipe médica estará monitorando constantemente. O mais importante é que você esteja mentalmente preparado para o processo." "Quando podemos começar?" perguntou Carla, sua voz carregada de uma determinação feroz. Dr. Marina olhou para Ricardo. "A decisão é sua, Sr. Mendes. Posso fazer os contatos necessários e, se você decidir prosseguir, podemos ter tudo organizado para a próxima semana." Ricardo fechou os olhos por um momento, pesando suas opções. Quando os abriu, havia uma resolução ali que não estava presente há semanas. "Quero tentar", disse ele. "Por Gabriel, por Carla, por mim." A médica assentiu. "Vou fazer as ligações necessárias ainda hoje. Enquanto isso, continuem com o tratamento atual e tentem descansar o máximo possível. Vocês vão precisar de todas as energias." Depois que Dr. Marina saiu, o quarto ficou em silêncio por alguns minutos. Carla segurava a mão de Ricardo, ambos perdidos em seus próprios pensamentos e esperanças.
Você tem certeza disso? Perguntou ela finalmente. Tenho, respondeu ele sem hesitação. Não vou desistir. Não agora. Temos muito pelo que lutar. Carla inclinou-se e beijou sua testa suavemente. Então vamos lutar juntos. Do lado de fora da janela, a cidade continuava sua dança noturna. Carros passando pelas avenidas iluminadas, pessoas voltando para casa após longos dias de trabalho, a vida seguindo seu ritmo implacável. Mas ali, no quarto 304, dois corações batiam em sincronia, unidos por um amor que se recusava a aceitar a derrota. Ricardo pensou em Gabriel, provavelmente dormindo profundamente na casa de sua irmã, onde ficava durante as internações mais longas. O menino havia desenhado um cartão para ele na semana anterior. Uma família de 3 pessoas de mãos dadas sob um sol amarelo brilhante. Papai, Carla e eu. Havia explicado com a seriedade que apenas crianças de 5 anos conseguem transmitir. Aquele desenho estava colado na parede ao lado da cama, um lembrete constante de tudo pelo que ele estava lutando. Uma família. Uma segunda chance. Um futuro que parecia impossível apenas algumas horas antes, mas que agora, com a promessa de um novo tratamento, voltava a parecer alcançável. Carla, murmurou ele. Sim? Obrigado. Por ficar. Por não desistir de mim. Ela sorriu. E pela primeira vez em semanas, foi um sorriso genuíno, cheio de esperança. Nunca desistiria de você. Nem em 1 milhão de anos. Enquanto a madrugada avançava silenciosamente, eles permaneceram ali, unidos pela promessa de um amanhã que talvez pudesse ser diferente de todos os dias sombrios que haviam enfrentado. O amor havia encontrado uma forma de florescer mesmo no ambiente mais improvável, e agora, com uma nova oportunidade surgindo no horizonte, eles estavam prontos para lutar por sua chance de felicidade. A noite ainda seria longa, mas pela primeira vez em muito tempo não parecia interminável. Nas horas que se seguiram, enquanto Ricardo dormitava sob o efeito dos medicamentos para a dor, Carla permaneceu acordada, observando cada movimento dele, cada respiração. Seus pensamentos vagavam entre memórias do passado e esperanças para o futuro. Lembrava-se do dia em que se conheceram, em uma feira de livros no centro da cidade, onde ela trabalhava em uma pequena editora e ele estava lançando um livro sobre empreendedorismo social. Ricardo havia chamado sua atenção não pela fama ou pelo sucesso empresarial, mas pela forma gentil como tratava cada pessoa que se aproximava de sua mesa de autógrafos. Havia algo em seus olhos que falava de uma bondade genuína, escondida por trás da imagem pública de executivo bem-sucedido. Quando finalmente conversaram, descobriu que ele era viúvo e pai de um menino pequeno, e que por trás de todo o seu sucesso profissional havia uma solidão profunda que ele tentava preencher com trabalho e mais trabalho. Sua primeira conversa durou 3 horas. Falaram sobre livros, sobre sonhos, sobre as dificuldades de equilibrar vida pessoal e profissional. Ricardo confessou que desde a morte da esposa, em um acidente de carro, quando Gabriel tinha apenas 6 meses, ele havia se perdido no trabalho como uma forma de escape da dor. Carla, por sua vez, compartilhou suas próprias lutas. Havia perdido os pais ainda jovem e cresceu com os avós, desenvolvendo uma maturidade emocional precoce que a fazia enxergar além das aparências. O que começou como uma amizade, gradualmente se transformou em algo mais profundo. Carla foi apresentada a Gabriel gradualmente, e a conexão entre eles foi imediata. O menino, que havia crescido principalmente com babás e parentes, encontrou em Carla a figura materna que inconscientemente procurava. Ela não tentou substituir a mãe que ele nunca conheceu, mas ofereceu um amor diferente, complementar, que preencheu vazios que nem ela, nem Ricardo sabiam que existiam. Durante os primeiros meses de relacionamento,
Ricardo começou a mudar. Passou a sair mais cedo do escritório, a priorizar fins de semana em família, a rir mais. Carla trouxe leveza para uma vida que havia se tornado pesada demais. Ela cozinhava para eles nos domingos, ajudava Gabriel com os primeiros deveres de casa, transformava uma casa em um lar. Foi então que veio o diagnóstico. Uma consulta de rotina revelou algo que mudaria tudo. Os médicos falaram em números, estatísticas, prognósticos. Ricardo, acostumado a resolver problemas com lógica e estratégia, descobriu que existem situações na vida que não podem ser administradas como uma empresa ou resolvidas com uma planilha bem elaborada. O medo inicial deu lugar à determinação, mas esta, por sua vez, foi lentamente corroída pela realidade dos tratamentos que não funcionavam como esperado, dos efeitos colaterais que deixavam Ricardo cada vez mais fraco, das noites de insônia preocupado com o futuro de Gabriel. Carla havia se tornado sua âncora durante todo esse processo. Quando ele estava forte demais, orgulhoso para aceitar ajuda, ela encontrava formas sutis de estar presente. Quando ele estava fraco demais para lutar, ela lutava por ele. E quando ele perdia a esperança, ela mantinha acesa a chama da fé de ambos. Agora, sentada naquela cadeira desconfortável no meio da madrugada, observando o homem que amava dormir fitfully, ela fez uma promessa silenciosa. Não importava o que o futuro reservasse, ela estaria ali. Para Ricardo, para Gabriel, para a família que haviam construído juntos contra todas as probabilidades. O primeiro raio de sol começou a filtrar através das cortinas hospitalares, pintando listras douradas no chão frio do quarto. Um novo dia estava começando, e com ele a promessa de um novo tratamento, novas possibilidades, nova esperança. Carla finalmente permitiu que seus olhos se fechassem, sua mão ainda entrelaçada com a de Ricardo, dois corações batendo em uníssono contra as incertezas de um futuro que, apesar de tudo, ainda prometia possibilidades infinitas. 6 meses antes do diagnóstico que mudaria tudo, Ricardo Mendes era um homem completamente diferente. Aos 32 anos, ele havia construído um império empresarial que começou com uma pequena consultoria em tecnologia em um escritório compartilhado no bairro da Vila Madalena, em São Paulo. Agora, sua empresa ocupava 3 andares de um prédio comercial na Faria Lima, empregava mais de 200 pessoas e tinha clientes espalhados por todo o Brasil. O apartamento onde morava com Gabriel ficava em um condomínio de luxo na região dos Jardins. Era um triplex com vista panorâmica da cidade, decorado por uma arquiteta renomada, com móveis modernos e obras de arte que ele havia comprado mais por status do que por apreço real. Apesar de toda a sofisticação, havia algo frio naquele espaço. Era mais uma vitrine de sucesso do que um lar propriamente dito. Gabriel, então com 4 anos, passava a maior parte do tempo sob os cuidados de Dona Conceição, uma senhora de 60 anos que havia se tornado mais do que uma babá. Era praticamente uma segunda mãe para o menino. Ela chegava às 7 da manhã e saía às 8 da noite, preenchendo as lacunas deixadas pela agenda lotada de Ricardo. As manhãs na casa seguiam uma rotina mecânica. Ricardo acordava às 5h30, fazia exercícios na academia particular do condomínio, tomava banho, se vestia impecavelmente e tomava café da manhã lendo relatórios no iPad, enquanto Gabriel ainda dormia. Quando o menino acordava, por volta das 7, Ricardo já estava pronto para sair, deixando apenas um beijo apressado na testa do filho e uma lista de recomendações para Dona Conceição. Não se esqueça da consulta com a pediatra às 3, dizia ele, verificando o relógio de pulso suíço que havia ganhado de presente da empresa no ano anterior. E lembre-se de que ele tem natação às 5, o motorista vai buscá-lo na escola. Dona Conceição apenas acenava, acostumada com aquela dinâmica. Ela via a solidão nos olhos de Gabriel,
A forma como o menino ficava grudado na janela, esperando o pai voltar. Como desenhava famílias com pai, mãe e filho, sempre perguntando onde estava sua mãe e quando ela voltaria. O dia de trabalho de Ricardo começava às 8 em ponto. Sua secretária Sandra, uma mulher eficiente na casa dos 50 anos, já estava sempre à sua espera, com café preto e a agenda do dia. As reuniões se sucediam uma atrás da outra, com diretores, clientes, investidores. Almoços de negócios em restaurantes caros, apresentações em salas de vidro com vista para a cidade, teleconferências que se estendiam até tarde da noite. Ele havia construído sua reputação baseada na excelência e na dedicação total. Era conhecido no mercado como alguém que nunca dizia não a um cliente, que estava sempre disponível, que transformava ideias em realidades lucrativas. Revistas de negócios o entrevistavam regularmente. Eventos o convidavam como palestrante principal. Universidades o chamavam para dar aulas magistrais sobre empreendedorismo. Mas por trás de todo esse sucesso, havia um vazio que Ricardo havia aprendido a ignorar. Chegava em casa, geralmente após as 9 da noite, quando Gabriel já estava dormindo. Fins de semana eram preenchidos com mais trabalho. Relatórios para revisar, estratégias para planejar, e-mails para responder. Foi em uma dessas tardes de sábado, enquanto trabalhava em seu escritório doméstico, que Gabriel apareceu na porta, segurando um desenho. "Papai, fiz isso para você", disse o menino, estendendo um papel com 3 figuras coloridas. Ricardo olhou brevemente, sorriu de forma automática e disse: "Está muito bonito, filho. Pode deixar aí na mesa que eu olho melhor depois." Gabriel ficou parado por um momento, claramente esperando mais atenção, mas Ricardo já havia voltado a se concentrar na tela do computador. O menino saiu silenciosamente, deixando o desenho sobre uma pilha de documentos onde provavelmente seria esquecido. Essa cena se repetiu inúmeras vezes, criando uma distância emocional que Ricardo não percebia, mas que Gabriel sentia profundamente. O menino era educado, inteligente e aparentemente bem ajustado, mas havia uma tristeza em seus olhos que Dona Conceição notava e tentava compensar com carinho extra. A vida social de Ricardo resumia-se a eventos corporativos e jantares de negócios. Ele saía ocasionalmente com mulheres que conhecia nesses círculos, executivas bem-sucedidas, advogadas, médicas, mas nunca nada sério. Havia construído muros emocionais tão altos que nem ele mesmo conseguia escalá-los. A morte de sua esposa Marina havia sido um trauma que ele nunca processou adequadamente. Em vez de elaborar o luto, ele se jogou no trabalho como uma forma de anestesia emocional. O sucesso profissional tornou-se sua droga de escolha. Cada conquista empresarial, uma forma de mascarar a dor que se recusava a enfrentar. Foi nesse contexto que ele conheceu Carla na feira literária. O evento havia sido sugestão de Sandra, que insistia que ele precisava fazer mais atividades de responsabilidade social para melhorar a imagem da empresa. O lançamento de um livro sobre empreendedorismo responsável parecia uma oportunidade perfeita de marketing. Carla trabalhava para uma pequena editora independente que se especializava em literatura brasileira contemporânea. Aos 27 anos, ela havia se formado em letras pela USP e escolhido trabalhar com livros por paixão genuína, não por ambição financeira. Vivia em um apartamento pequeno na Vila Madalena, andava de metrô, cozinhava em casa e encontrava prazer nas coisas simples da vida. Quando Ricardo chegou ao evento, estava no modo automático. Cumprimentar, sorrir, falar sobre o livro, vender sua imagem. Mas algo em Carla o fez pausar. Talvez fosse a forma como ela realmente ouvia quando as pessoas falavam, ou como seus olhos brilhavam quando discutia literatura, ou simplesmente a ausência total de interesse em seu status ou dinheiro. Seu livro fala sobre responsabilidade social nas empresas,
disse ela, folheando as páginas. Mas me conte o que isso significa na prática para você. Era uma pergunta simples, mas pegou Ricardo desprevenido. A maioria das pessoas fazia perguntas superficiais, elogios vazios ou pedidos de conselhos empresariais. Carla queria saber realmente o que ele pensava, o que sentia. Sinceramente, respondeu ele, abandonando por um momento o discurso ensaiado. Acho que ainda estou descobrindo. É fácil falar sobre responsabilidade social quando você está em uma posição confortável. Mais difícil é saber se você realmente está fazendo diferença ou apenas se sentindo melhor consigo mesmo. Carla sorriu. Não o sorriso educado que ele estava acostumado a receber, mas um sorriso genuíno de alguém que apreciava honestidade. Essa é uma resposta muito mais interessante do que eu esperava, disse ela. Eles conversaram por 3 horas. Ricardo cancelou um jantar de negócios, algo que jamais havia feito antes. Falaram sobre livros que ela recomendava, sobre a pressão de ser pai solteiro, sobre como ele havia perdido o contato com coisas que realmente importavam na vida. Carla, por sua vez, falou sobre crescer com os avós após perder os pais em um acidente quando tinha 15 anos, sobre como essa experiência a ensinou a valorizar cada momento, sobre seu trabalho na editora e seu sonho de um dia escrever um livro próprio. Você tem filhos? Perguntou ela. Tenho um filho, Gabriel. Ele tem 4 anos, respondeu Ricardo, e pela primeira vez em muito tempo, seu rosto se iluminou ao falar do menino. Como ele é? Ricardo parou para pensar. Quando foi a última vez que alguém havia perguntado sobre Gabriel de verdade, não apenas por educação? Ele é incrível, inteligente, criativo, carinhoso, desenha muito bem para a idade, adora histórias. Deve ser difícil equilibrar trabalho e ser pai, disse Carla, sem julgamento, apenas compreensão. É, admitiu ele, mais difícil do que eu gostaria de admitir. Quando finalmente se despediram, já era quase meia-noite. Ricardo dirigiu para casa em silêncio, sua mente processando uma conversa diferente de qualquer uma que havia tido em anos. Chegou ao apartamento e, em vez de ir direto para o escritório como sempre fazia, entrou no quarto de Gabriel. O menino dormia pacificamente, abraçado a um ursinho de pelúcia que havia sido da mãe. Ricardo sentou-se na beirada da cama e observou o rosto angelical do filho. Por quanto tempo havia estado ausente de verdade? Por quantos momentos importantes havia perdido por estar sempre ocupado demais? Pegou o desenho que Gabriel havia feito naquela tarde e que estava esquecido sobre a mesa do escritório. Era uma família, um homem de terno, uma mulher de vestido e uma criança pequena, todos de mãos dadas embaixo de um sol amarelo brilhante. No canto do papel, em letras trêmulas, estava escrito: Eu, papai e mamãe. Ricardo sentiu um aperto no peito. Gabriel desenhava uma mãe que nunca conheceu. Criava uma família completa em sua imaginação, porque era isso que ele desejava. E ele, Ricardo, estava tão perdido em sua própria dor que não havia percebido a dor do filho. Naquela noite, ele tomou uma decisão. Ligou para Sandra no dia seguinte e reorganizou completamente sua agenda da semana. Cancelou reuniões não essenciais, delegou responsabilidades e, pela primeira vez em anos, saiu do escritório às 5 da tarde. A surpresa de Gabriel ao ver o pai chegar cedo foi comovente. Papai, você chegou cedo. Quer ver meu novo desenho? Quero sim, disse Ricardo, sentando-se no chão da sala e dando toda a sua atenção ao filho. Foi o início de uma mudança gradual, mas significativa. Ricardo ainda trabalhava muito, mas começou a ser mais seletivo com seu tempo. Passou a jantar com Gabriel regularmente, a participar de atividades escolares, a reservar sábados para ser apenas pai. E através de tudo isso, manteve contato com Carla.
Primeiro foram mensagens esporádicas, depois telefonemas, depois encontros para café. Ela tinha um efeito estranho sobre ele. Fazia-o lembrar de quem era antes do sucesso, antes da tragédia, antes de construir todas aquelas defesas emocionais. 3 meses depois do primeiro encontro, ele a convidou para jantar em sua casa. Queria que ela conhecesse Gabriel, que conhecesse sua vida real. Não apenas a versão pública de Ricardo Mendes, o empresário bem-sucedido. Gabriel ficou tímido no início, escondendo-se atrás das pernas do pai. Mas Carla tinha um dom natural com crianças. Sentou-se no chão da sala, interessou-se genuinamente pelos desenhos do menino, ouviu suas histórias sobre a escola e os amigos. "Você gosta de histórias, Gabriel?" perguntou ela. O menino assentiu entusiasmado. "Que tal se eu contar uma história especial para você?" Durante a próxima hora, Carla narrou uma aventura fantástica envolvendo um menino corajoso, um pai herói e uma cidade mágica. Gabriel ficou hipnotizado, seus olhos brilhando de encantamento. Ricardo observava da cozinha, preparando o jantar, e sentia algo em seu peito que não sentia há muito tempo. Uma sensação de completude, de família. Após o jantar, enquanto Gabriel assistia desenhos na sala, Ricardo e Carla conversaram na varanda, apreciando a vista noturna de São Paulo. "Ele é um menino especial", disse ela. "É", concordou Ricardo. "Às vezes acho que ele merece um pai melhor." "Ele tem um pai que está aprendendo a ser melhor", corrigiu Carla gentilmente. "E isso é o que importa." Naquela noite, depois que Carla foi embora e Gabriel estava dormindo, Ricardo sentou-se em seu escritório, mas em vez de trabalhar, ficou pensando. Pela primeira vez em anos, conseguia imaginar um futuro diferente. Um futuro onde não estava sozinho, onde Gabriel tinha uma figura materna, onde ele próprio poderia ser feliz de verdade. Não sabia ainda que, em poucos meses, tudo mudaria novamente. Que um diagnóstico inesperado testaria não apenas sua força física, mas também a profundidade dos laços que estava começando a construir. Que o amor que estava florescendo seria posto à prova de formas que ele jamais poderia imaginar. Mas naquela noite, pela primeira vez desde a morte de Marina, Ricardo Mendes dormiu em paz, sonhando com possibilidades que pareciam finalmente ao alcance de suas mãos. A mudança para São Paulo aconteceu 3 semanas após a conversa com Dr. Marina no hospital. Ricardo foi transferido para o Hospital Sírio-Libanês, onde uma equipe especializada em medicina experimental o aguardava. Carla havia organizado tudo, desde o transporte médico até a hospedagem em um flat próximo ao hospital, onde ela e Gabriel ficariam durante o tratamento. O Dr. Fernando Castilho, especialista em imunoterapia, era um homem de meia idade com cabelos grisalhos e um sorriso caloroso que inspirava confiança. Sua sala no 15º andar tinha uma vista panorâmica da cidade, mas sua atenção estava completamente focada no prontuário de Ricardo quando eles se encontraram pela primeira vez. "Senhor Mendes", disse ele, levantando os olhos do documento. "Li todos os seus exames e relatórios médicos. Devo ser honesto com você. Seu caso é complexo, mas há razões para otimismo." Ricardo, visivelmente mais magro após semanas de tratamento convencional, segurava firmemente a mão de Carla. Gabriel estava na escola em São Paulo. Carla havia conseguido uma transferência temporária para que ele pudesse continuar os estudos enquanto estavam na capital. "Quais são exatamente as chances?" perguntou Ricardo, indo direto ao ponto com sua característica objetividade empresarial. Dr. Castilho ajustou os óculos. "Em casos similares ao seu, nossos estudos preliminares mostram uma taxa de resposta positiva de cerca de 70%. Isso significa que 7 em cada 10 pacientes experimentam algum grau de melhora significativa. E os outros 3?
quis saber Carla, sua voz tensa. Os outros 3 não respondem ao tratamento da forma esperada, mas isso não significa que não há outras opções. A medicina está avançando rapidamente e novos tratamentos surgem constantemente. O médico explicou o procedimento detalhadamente. O tratamento envolveria sessões de imunoterapia 3 vezes por semana durante 6 semanas. Cada sessão duraria aproximadamente 4 horas, durante as quais Ricardo receberia uma combinação de medicamentos projetados para estimular seu sistema imunológico a combater as células doentes de forma mais eficaz. Os efeitos colaterais podem ser intensos, alertou o Dr. Castilho. Fadiga extrema, náuseas, febre, dores no corpo. Alguns pacientes relatam também mudanças de humor e dificuldade de concentração. É importante que vocês estejam preparados para isso. Ricardo assentiu. Quando podemos começar? Na segunda-feira que vem. Isso lhes dá alguns dias para se instalarem e se prepararem mentalmente. Nos dias que se seguiram, Carla transformou o pequeno flat em um lar temporário. Comprou flores para alegrar o ambiente, trouxe fotos de família para colocar sobre os móveis simples e organizou uma pequena biblioteca com livros favoritos de Ricardo e histórias infantis para Gabriel. Gabriel, surpreendentemente, adaptou-se bem à mudança. A nova escola era menor e mais acolhedora que a anterior, e ele fez amigos rapidamente. À noite, quando voltava para o flat, encontrava Ricardo descansando no sofá, e juntos assistiam desenhos animados ou jogavam videogame, atividades que o pai nunca havia tido paciência para fazer antes da doença. Papai, disse Gabriel numa dessas tardes, você está mais legal agora. Ricardo riu apesar do cansaço. Como assim, campeão? Antes você estava sempre ocupado. Agora você brinca comigo e conta histórias. Até quando você está doente, você é mais legal. As palavras do filho tocaram Ricardo profundamente. Era uma observação inocente, mas carregada de verdade. A doença havia forçado uma desaceleração que ele nunca havia escolhido conscientemente, mas que estava revelando aspectos de si mesmo que havia esquecido que existiam. A primeira sessão de imunoterapia foi agendada para uma segunda-feira de manhã. Carla acordou cedo para preparar um café da manhã especial. Panquecas com geleia de morango, a comida favorita de Ricardo. Gabriel ajudou, misturando a massa com entusiasmo excessivo que resultou em mais farinha no chão do que na tigela. Papai vai ficar bom depois disso? Perguntou Gabriel, lambendo o dedo cheio de massa crua. Vamos torcer para que sim, amor, respondeu Carla, alisando os cabelos do menino. Os médicos são muito inteligentes e estão fazendo tudo o que podem. Eu vou desenhar algo especial para o papai levar, anunciou Gabriel, correndo para buscar seus lápis de cor. No hospital, a unidade de imunoterapia era diferente do ambiente hospitalar tradicional. As salas eram mais aconchegantes, com poltronas reclináveis confortáveis, televisões individuais e grandes janelas que permitiam a entrada de luz natural. A equipe de enfermagem era especializada e acostumada a lidar com pacientes em tratamentos longos e desafiadores. Enfermeira Paula, uma mulher alegre na casa dos 40 anos, foi designada para cuidar de Ricardo. Primeira vez? Perguntou ela, preparando os equipamentos com eficiência prática. Primeira vez, confirmou Ricardo, tentando esconder o nervosismo. É normal ficar ansioso, mas você está em boas mãos. Dr. Castilho é um dos melhores especialistas do país em imunoterapia. A sessão começou com a inserção de um cateter intravenoso, seguida pela administração lenta dos medicamentos. Ricardo sentia-se surpreendentemente bem no início. Conversou com Carla, leu algumas páginas de um livro, até cochilou por alguns minutos. Foi durante a terceira hora que os efeitos colaterais começaram.
Primeiro, uma sensação de calor que se espalhou pelo corpo, seguida por náuseas intensas e uma fadiga que parecia sugar toda a sua energia. Carla segurava sua mão, oferecendo palavras de encorajamento, enquanto a enfermeira Paula monitorava seus sinais vitais. É normal, tranquilizou Paula. Significa que o tratamento está funcionando. Seu sistema imunológico está respondendo. Quando a sessão terminou, Ricardo mal conseguia ficar de pé. Carla o ajudou a caminhar até o carro, e durante todo o trajeto de volta ao flat, ele manteve os olhos fechados, lutando contra as ondas de náusea. Gabriel estava esperando na porta com seu desenho. Uma figura em uma cama de hospital cercada por médicos sorridentes e corações coloridos. Para você se lembrar que muitas pessoas querem que você fique bom, explicou o menino, entregando o papel ao pai com solenidade. Os dias seguintes foram difíceis. Ricardo passou a maior parte do tempo na cama, vencido pela fadiga extrema. Carla cuidava dele com dedicação incansável, preparava sopas leves quando ele conseguia comer, ajustava travesseiros para que ficasse mais confortável, lia para ele quando estava acordado, mas fraco demais para ler sozinho. À noite, quando Gabriel estava dormindo, ela se permitia momentos de vulnerabilidade. Sentava-se na varanda do flat, olhando as luzes da cidade, e chorava silenciosamente. O medo era constante, medo de que o tratamento não funcionasse, medo de perder Ricardo, medo de como explicaria tudo isso para Gabriel se as coisas dessem errado. Mas pela manhã, ela sempre se recompunha. Fazia café, acordava Gabriel para a escola e enfrentava o dia com uma força que nem sabia que possuía. Era essa força que sustentava não apenas a si mesma, mas toda a família durante aquele período desafiador. A segunda sessão foi um pouco melhor que a primeira. Ricardo sabia o que esperar e havia se preparado mentalmente para os efeitos colaterais. Dr. Castilho ficou encorajado com os primeiros resultados dos exames de sangue. Estamos vendo algumas mudanças positivas nos marcadores, disse ele durante uma consulta de acompanhamento. É cedo ainda, mas são sinais promissores. Na terceira semana de tratamento, algo inesperado aconteceu. Gabriel voltou da escola com febre alta. Em circunstâncias normais, seria apenas um resfriado infantil comum, mas com Ricardo imunocomprometido devido ao tratamento, a situação se tornou complicada. Ele não pode ficar próximo ao Ricardo agora, explicou o Dr. Castilho durante uma ligação de emergência. O sistema imunológico do Ricardo está extremamente vulnerável. Foi uma decisão dolorosa, mas Gabriel teve que ficar temporariamente com Dona Conceição, que havia viajado de São Paulo especificamente para cuidar dele. O menino, mesmo doente, chorou ao ser separado do pai e da Carla. Eu quero ficar com vocês, soluçou ele. Prometo que vou tomar todos os remédios e ficar bom logo. Você vai ficar com a tia Conceição só por alguns dias, explicou Carla, abraçando-o com cuidado. É para proteger o papai. Quando você estiver completamente bem, volta para cá. Ricardo observou a cena de longe, usando uma máscara protetora. A impossibilidade de abraçar o próprio filho doente era mais uma crueldade que a doença havia imposto à sua vida. Durante os 3 dias em que Gabriel esteve ausente, Ricardo e Carla se aproximaram ainda mais. Nas longas horas entre as sessões de tratamento, conversaram sobre tudo, sobre medos, sonhos, sobre o futuro que esperavam construir juntos. Você não precisava estar aqui, disse Ricardo numa dessas conversas. Poderia ter uma vida normal, sem toda essa complicação. Carla o olhou com uma expressão que misturava ternura e determinação. Esta é minha vida normal agora. Vocês dois são minha família. Não há lugar no mundo onde eu preferiria estar. Na 4ª semana, os resultados dos exames trouxeram as primeiras notícias realmente boas.
Os marcadores tumorais haviam diminuído significativamente e os exames de imagem mostravam sinais claros de melhora. É isso que esperávamos ver, disse Dr. Castilho, mal contendo sua satisfação profissional. O tratamento está funcionando melhor do que eu ousava esperar. Ricardo sentiu uma emoção que não experimentava há meses, esperança genuína. Não apenas a esperança desesperada de alguém que se agarra a qualquer possibilidade, mas uma esperança baseada em evidências concretas de que poderia ter um futuro. Gabriel havia se recuperado completamente do resfriado e estava de volta ao flat, mais animado do que nunca. Na escola, havia contado para todos os colegas que seu pai estava ficando bom e trouxe para casa uma coleção de cartões feitos pela turma toda. Minha professora disse que vocês são uma família muito especial, relatou Gabriel durante o jantar. Ela disse que quando as pessoas se amam de verdade, elas ficam mais fortes. Ricardo e Carla trocaram olhares. Mesmo na inocência de uma criança de 5 anos, havia uma sabedoria profunda nessas palavras. À medida que o tratamento progredia, Ricardo começou a recuperar não apenas a saúde física, mas também uma perspectiva de vida que havia perdido em meio ao sucesso e depois ao medo. Cada dia que passava, se sentia mais próximo não apenas da cura, mas de uma versão melhor de si mesmo. A 5ª semana trouxe desafios inesperados. Os efeitos colaterais, em vez de diminuir, intensificaram-se. Ricardo passou 3 dias consecutivos vomitando e com febre alta, forçando o Dr. Castilho a ajustar a dosagem dos medicamentos. É uma reação normal em alguns pacientes, explicou o médico. Às vezes, o corpo precisa de um tempo para se ajustar. Vamos reduzir a intensidade das próximas sessões. Durante esses dias difíceis, Carla não saiu do lado de Ricardo. Dormiu numa cadeira ao lado da cama hospitalar, acordava de hora em hora para verificar como ele estava e manteve uma vigília constante que impressionou até mesmo a equipe médica experiente. Sua esposa é extraordinária, comentou a enfermeira Paula. Em 15 anos trabalhando aqui, raramente vi uma dedicação assim. Ricardo quis corrigir. Eles ainda não eram casados, mas a palavra esposa soou certa de uma forma que o surpreendeu. Em todos os aspectos que realmente importavam, Carla já era sua esposa e Gabriel já a considerava sua mãe. Na 6ª e última semana do tratamento, a melhora se tornou evidente não apenas nos exames, mas na aparência e disposição de Ricardo. Ele havia recuperado peso, o brilho dos olhos havia voltado, e por primeira vez em meses, falava sobre planos futuros com entusiasmo real. Quero levar vocês para viajar quando isso tudo terminar, disse ele numa tarde ensolarada, enquanto os 3 passeavam pelo parque próximo ao hospital. Gabriel nunca viu o mar. Podemos alugar uma casa na praia por 1 semana. De verdade, papai? Perguntou Gabriel, saltitando de excitação. De verdade, confirmou Ricardo, pegando a mão de Carla. Temos muito o que celebrar. Enquanto caminhavam pelo parque, observando Gabriel correr atrás de borboletas, Ricardo refletiu sobre os meses que haviam passado. A doença havia sido devastadora, mas também havia revelado a verdadeira força do amor que compartilhavam. Havia testado seus limites e descoberto que eram mais resilientes do que jamais imaginaram. A última sessão de imunoterapia foi marcada por uma atmosfera de celebração contida. Doutor Castilho estava claramente satisfeito com os resultados. A equipe de enfermagem havia se afeiçoado à família e outros pacientes em tratamento vinham cumprimentar Ricardo pelo sucesso evidente. Os exames finais serão feitos na próxima semana, explicou o Dr. Castilho, mas posso adiantar que estou muito otimista com os resultados. Naquela noite, no flat, eles fizeram uma pequena festa de família. Carla preparou o jantar favorito de Ricardo,
Gabriel fez um desenho especial comemorativo e, pela primeira vez em muitos meses, o futuro parecia não apenas possível, mas brilhante. Ricardo observou sua família improvisada. Carla rindo de uma piada boba de Gabriel, o menino animadamente contando sobre os planos para as férias na praia, e sentiu uma gratidão profunda por cada momento difícil que os havia levado até ali. A jornada ainda não havia terminado completamente, mas eles haviam passado pelo vale mais escuro e emergiram do outro lado como uma família mais forte, mais unida e mais consciente do valor de cada dia compartilhado. Os resultados dos exames finais chegaram numa quinta-feira chuvosa de outubro. Dr. Castilho havia marcado a consulta para as 14h e Ricardo, Carla e Gabriel aguardavam na sala de espera com uma mistura de ansiedade e esperança que se tornara familiar nas últimas semanas. Gabriel brincava silenciosamente com seus carrinhos no chão, ocasionalmente olhando para os pais com aquela intuição que as crianças possuem de que algo importante estava acontecendo. Carla folheava uma revista sem realmente lê-la, seus olhos se desviando constantemente para o corredor por onde Dr. Castilho apareceria. "Sr. Mendes, podem entrar", chamou a secretária. O consultório estava exatamente como sempre. A mesa organizada, os diplomas na parede, a vista da cidade através da janela grande. Mas desta vez havia uma energia diferente no ar. Dr. Castilho sorriu ao vê-los entrar, um sorriso que carregava boas notícias. "Sentem-se, por favor", disse ele, gesticulando para as cadeiras em frente à sua mesa. "Gabriel, como você está?" "Bem", respondeu o menino com entusiasmo. "Estou ansioso para ir à praia com papai e Carla." Dr. Castilho riu. "Que bom ouvir isso. E falando em planos futuros..." Ele abriu o prontuário de Ricardo, mas desta vez não havia preocupação em seu rosto. "Tenho excelentes notícias para vocês." Ricardo segurou a mão de Carla instintivamente. "Os exames mostram uma remissão completa", anunciou o Dr. Castilho. "Não há mais sinais detectáveis da doença. O tratamento foi um sucesso absoluto." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Carla levou a mão à boca, os olhos imediatamente se enchendo de lágrimas. Ricardo ficou paralisado por um momento, como se não conseguisse processar completamente as palavras que acabara de ouvir. "Isso significa que papai está curado?" perguntou Gabriel, quebrando o silêncio. "Significa que seu pai está muito melhor, Gabriel. Muito, muito melhor", respondeu o Dr. Castilho, sorrindo para o menino. Ricardo finalmente encontrou sua voz. "Doutor, tem certeza? Remissão completa?" "Absoluta." "É claro que continuaremos com exames de acompanhamento regulares pelos próximos anos, mas pelos padrões médicos atuais, consideramos você curado." Carla desabou em lágrimas, não conseguindo mais conter a emoção acumulada de meses de medo e incerteza. Ricardo a puxou para um abraço, sentindo suas próprias lágrimas começarem a cair. Gabriel, vendo os adultos chorarem, ficou confuso por um momento até entender que eram lágrimas de felicidade. "Estamos chorando porque estamos felizes", explicou Carla, incluindo Gabriel no abraço familiar. Dr. Castilho observou a cena com a satisfação de alguém que havia dedicado sua carreira a momentos exatamente como aquele. "Vocês passaram por uma jornada muito difícil", disse ele, "e saíram do outro lado como uma família mais forte." As próximas 2 semanas passaram como um sonho. Ricardo finalizou seu tratamento em São Paulo, organizou a volta para casa e começou a fazer planos reais para o futuro, algo que não ousava fazer há meses. Voltaram para casa numa tarde ensolarada. O apartamento havia sido limpo e organizado por Dona Conceição, que os esperava com um jantar especial preparado. As flores frescas em todos os cômodos
pareciam celebrar o retorno triunfal da família. "Que bom ter vocês de volta", disse Dona Conceição, abraçando cada um com carinho maternal. A casa não era a mesma sem vocês. Gabriel correu para seu quarto para verificar se todos os seus brinquedos ainda estavam lá, enquanto Ricardo e Carla se estabeleceram na sala, apreciando a sensação de estar em casa novamente. "Parece surreal", murmurou Ricardo, olhando pela janela para a vista familiar da cidade. "Há alguns meses eu achei que nunca mais veria esta vista." Carla se aninhou ao seu lado no sofá. "Mas você está aqui. Nós estamos aqui, juntos." Nos dias seguintes, Ricardo começou gradualmente a retomar algumas atividades profissionais. Não com a intensidade obsessiva de antes, mas com um equilíbrio novo que a experiência havia lhe ensinado. Delegou mais responsabilidades, contratou gerentes competentes e estabeleceu limites claros entre trabalho e vida pessoal. Gabriel voltou à sua escola original e foi recebido como um herói pelos colegas e professores. Havia amadurecido durante os meses em São Paulo, desenvolvendo uma resiliência e uma compreensão emocional impressionantes para sua idade. "Meu pai ficou doente, mas agora ele está bem", explicava para qualquer um que perguntasse. "E a Carla cuidou de nós dois o tempo todo." Foi durante uma dessas conversas na escola que Gabriel fez uma pergunta que surpreendeu Ricardo na hora do jantar. "Papai, quando você vai pedir a Carla em casamento?" Ricardo quase engasgou com a comida. Carla corou intensamente olhando para o prato. "Gabriel", exclamou Ricardo, "onde você aprendeu sobre essas coisas?" Na escola, o João falou que quando um homem e uma mulher se amam e moram juntos, eles se casam. E quando se casam, eles ficam família para sempre. Ricardo e Carla trocaram olhares. A pergunta inocente de Gabriel havia tocado em algo que ambos vinham pensando, mas não haviam ainda verbalizado. "É uma decisão importante, campeão", disse Ricardo gentilmente. "Pessoas adultas precisam conversar muito antes de tomar uma decisão assim." "Mas vocês se amam, não amam?", insistiu Gabriel. "Sim, nos amamos", respondeu Carla suavemente. "Então, qual é o problema?", perguntou o menino com a lógica simples da infância. Naquela noite, depois que Gabriel foi dormir, Ricardo e Carla ficaram na varanda conversando sobre o futuro. A experiência da doença havia acelerado e intensificado sentimentos que talvez levassem anos para se desenvolver em circunstâncias normais. "Gabriel tem razão, você sabe", disse Ricardo. "Sobre nós." "Tem", concordou Carla. "Mas não quero que você se sinta pressionado. Sei que passou por muito nos últimos meses." "Carla", interrompeu ele, pegando suas mãos. "A doença me ensinou que a vida é incerta demais para desperdiçarmos tempo com hesitações desnecessárias. Eu te amo. Gabriel te ama. Você nos ama. Por que complicar algo que é tão simples e tão certo?" Eles conversaram até tarde naquela noite, planejando um futuro juntos, falando sobre casamento, sobre talvez dar um irmãozinho para Gabriel, sobre os sonhos que haviam sido colocados em pausa durante a doença e que agora podiam ser retomados. Mas 3 semanas depois, quando a vida parecia finalmente estar voltando ao normal, algo inesperado aconteceu. Ricardo acordou numa manhã de sábado, sentindo-se estranhamente cansado. Era um cansaço diferente da fadiga normal pós-tratamento. Algo mais profundo, mais familiar. Seu primeiro pensamento foi negar, racionalizar, encontrar outras explicações. "Deve ser só estresse", disse para Carla no café da manhã. "Estou voltando ao trabalho, reorganizando tudo." Mas conforme os dias passaram, outros sintomas familiares começaram a aparecer. Perda de apetite, suores noturnos, uma fraqueza que parecia emanar de seus ossos. Carla notou, é claro. Como poderia não notar? Ela havia se tornado especialista em ler cada nuance do estado de saúde de Ricardo durante os meses de tratamento.
Acho que você deveria ligar para Dr. Castilho, sugeriu ela numa quinta-feira à noite, tentando manter a voz calma. Podem ser só os efeitos tardios do tratamento, argumentou Ricardo, mas sua voz carecia de convicção. Ricardo, disse ela firmemente, ligue para o médico. Dr. Castilho pediu exames imediatos. 2 dias depois, eles estavam de volta ao consultório familiar, mas desta vez a atmosfera era completamente diferente. Os exames mostram que a doença retornou, disse Dr. Castilho, sua voz cuidadosamente controlada. É raro, mas acontece. Às vezes, algumas células resistem ao tratamento inicial e se reagrupam. O mundo de Ricardo desabou novamente. Todas as esperanças, todos os planos, toda a felicidade recuperada pareciam ter sido arrancadas dele em uma única frase. Quais são as opções agora? Perguntou Carla, sua voz tremendo ligeiramente. As opções são mais limitadas desta vez, admitiu Dr. Castilho. Podemos tentar uma segunda rodada de imunoterapia, mas a taxa de sucesso é significativamente menor quando a doença retorna tão rapidamente. Quanto menor? Quis saber Ricardo. Cerca de 30%. O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. 30%. Depois de ter experimentado a cura completa, agora as chances haviam se reduzido a 3 em 10. Quanto tempo tenho se o tratamento não funcionar? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Dr. Castilho hesitou. É difícil dizer com precisão. Talvez alguns meses, talvez mais, talvez menos. Ricardo sentiu como se estivesse caindo em um poço sem fundo. Olhou para Carla e viu seu próprio desespero refletido nos olhos dela. Nos dias que se seguiram, eles tentaram manter uma aparência de normalidade para Gabriel, mas a criança era perceptiva demais para não notar a mudança de atmosfera em casa. Papai, você está doente de novo? Perguntou ele uma noite, subindo na cama dos pais. Ricardo e Carla trocaram olhares. Haviam decidido ser honestos com Gabriel, mas de forma apropriada para sua idade. Sim, filho, disse Ricardo abraçando o menino. Papai ficou doente de novo. Mas você vai ficar bom de novo, não vai? Perguntou Gabriel, seus olhos grandes se enchendo de lágrimas. Vamos fazer tudo o que pudermos para que eu fique bom, prometeu Ricardo, lutando para manter a voz firme. Começaram um novo ciclo de tratamento, mas desta vez era diferente. Ricardo estava fisicamente mais fraco, emocionalmente mais vulnerável e psicologicamente devastado pela recaída inesperada. Carla mantinha-se forte durante o dia, cuidando de Ricardo, organizando medicamentos, levando Gabriel à escola, mantendo a casa funcionando. Mas à noite, quando todos dormiam, ela se permitia chorar. Foi numa dessas noites, 2 semanas após o reinício do tratamento, que tudo mudou. Ricardo havia passado um dia particularmente difícil. Os efeitos colaterais desta vez eram mais intensos, e ele mal havia conseguido sair da cama. Carla havia cuidado dele o dia inteiro, e Gabriel, sentindo a tensão, havia ficado mais grudento e choroso. Por volta da meia-noite, Ricardo acordou e encontrou Carla sentada na poltrona ao lado da cama, observando-o dormir. Não consegue dormir? Perguntou ele, sua voz rouca. Estava só, te observando, disse ela suavemente. Ricardo tentou sentar-se na cama, mas estava fraco demais. O esforço simples de se mover deixou-o sem fôlego. Carla, disse ele finalmente, suas palavras pesadas de significado. Preciso que você me prometa algo. O que for. Se as coisas não derem certo desta vez, preciso que você cuide do Gabriel. Ele vai precisar de você mais do que nunca. Carla sentiu o coração acelerar. Não fale assim. Você vai ficar bem. Por favor, insistiu Ricardo,
pegando sua mão com o pouco de força que tinha. Eu preciso saber que ele estará bem, que ele terá uma mãe que o ame. Você já é tudo para ele. E para mim, as lágrimas que Carla havia estado contendo começaram a cair. Ricardo, promete? Prometo, sussurrou ela, a voz quebrada pela emoção. Ricardo sorriu fracamente e fechou os olhos, exausto pelo esforço da conversa. Em poucos minutos, estava dormindo novamente, sua respiração laboriosa, mas constante. Carla permaneceu na poltrona, observando-o, sentindo o peso da promessa que havia feito. O medo a consumia, medo de perder Ricardo, medo de criar Gabriel sozinha, medo de um futuro que parecia cada vez mais incerto. Foi então que ela sentiu algo dentro de si, um impulso que vinha de um lugar profundo em sua alma. Silenciosamente, ela se levantou da poltrona e se ajoelhou ao lado da cama. Pegou a mão de Ricardo com delicadeza, fechou os olhos e começou a orar. Deus, sussurrou ela, sua voz tremendo de emoção. Sei que não tenho o direito de pedir milagres. Sei que a vida às vezes é cruel e injusta, mas estou aqui, de joelhos, implorando por uma segunda chance para nós. As lágrimas caíam livremente pelo seu rosto enquanto ela continuava. Este homem é bom. Ele é um pai amoroso, mesmo que tenha demorado para descobrir isso. Ele tem tanto ainda para dar ao mundo, tanto amor para oferecer. E Gabriel é apenas uma criança. Ele merece crescer com seu pai ao lado. Sua voz ficou mais intensa, mais desesperada. Eu sei que não posso barganhar com você. Não tenho nada para oferecer além do meu próprio amor e dedicação. Mas se existe alguma forma, alguma possibilidade, por favor, não nos tire ele agora. Não quando finalmente encontramos nossa família. Não quando finalmente descobrimos o que significa amar de verdade. Ela permaneceu ajoelhada por mais alguns minutos, em silêncio, sentindo uma paz estranha se instalando em seu coração. Não sabia se sua oração seria respondida, mas havia feito tudo o que podia fazer. O resto estava fora de suas mãos. Quando finalmente se levantou e voltou para a poltrona, Ricardo estava dormindo tranquilamente, sua respiração mais regular do que havia estado em semanas. Carla puxou um cobertor, acomodou-se na poltrona e, pela primeira vez em muitos dias, conseguiu dormir profundamente. Na manhã seguinte, algo seria diferente. Mas naquela noite, no silêncio da madrugada, uma oração desesperada havia sido enviada ao universo, carregando todo o amor, toda a esperança e toda a fé que um coração humano pode conter. A manhã seguinte amanheceu diferente de todas as outras. Carla despertou na poltrona onde havia passado a noite e imediatamente voltou sua atenção para Ricardo. Estava dormindo tranquilamente, sua respiração mais profunda e regular do que havia estado em semanas. Havia algo na cor de sua pele, uma tonalidade menos pálida, que ela não sabia se era real ou apenas o resultado de sua esperança desesperada. Quando Ricardo finalmente acordou, por volta das 9 da manhã, a primeira coisa que Carla notou foram seus olhos. Estavam mais brilhantes, mais alertas. Ele se sentou na cama com uma facilidade que não demonstrava há dias. Como você está se sentindo? Perguntou ela, tentando não soar ansiosa demais. Melhor, respondeu ele, parecendo surpreso com a própria resposta. Muito melhor, na verdade. Não sei explicar, mas é como se algo tivesse mudado durante a noite. Carla sentiu o coração acelerar, mas forçou-se a manter os pés no chão. Havia aprendido durante os meses de doença que dias bons podiam ser seguidos por dias ruins sem aviso. Que tal tomarmos café da manhã juntos na cozinha? Sugeriu ela. Para sua surpresa, Ricardo não apenas concordou, mas se levantou da cama sem ajuda pela primeira vez em mais de uma semana. Caminhou até a cozinha com passos firmes, sentou-se à mesa
e pela primeira vez em muito tempo, comeu um café da manhã completo. Gabriel, que estava se arrumando para a escola, parou na porta da cozinha com os olhos arregalados. Papai, você está na cozinha. Estou, campeão, sorriu Ricardo, abrindo os braços. Gabriel correu para o abraço do pai e Ricardo o levantou no ar, algo que não conseguia fazer há semanas. Você está melhor mesmo, exclamou Gabriel, radiante de felicidade. Dona Conceição, que havia chegado cedo para ajudar com Gabriel, observou a cena com um sorriso misturado de alegria e cautela. Ela havia visto as altas e baixas da doença e sabia que era preciso ser cuidadosa com as esperanças. Mas, conforme o dia progrediu, a melhora de Ricardo se tornou inegável. Ele estava mais ativo, mais comunicativo, com mais energia do que havia demonstrado em semanas. À tarde, quando Carla ligou para Dr. Castilho para relatar a mudança, o médico ficou intrigado. É incomum ver uma melhora tão súbita, disse ele. Mas certamente é encorajador. Vamos adiantar os exames para amanhã cedo. Quero ver o que está acontecendo. Naquela noite, Ricardo insistiu em ajudar Gabriel com o dever de casa, algo que não fazia há muito tempo. Sentaram-se juntos na mesa da sala e Ricardo ajudou o filho com problemas de matemática, leu com ele uma história para o projeto de português e até conseguiu desenhar junto com ele. Carla, disse Gabriel enquanto ela os observava da cozinha, acho que sua oração funcionou. Carla quase derrubou o copo que estava lavando. O que você disse, amor? Vi você orando ao lado da cama do papai ontem à noite, explicou Gabriel com a naturalidade da infância. Minha professora de religião disse que quando a gente ora com muito amor, às vezes acontecem coisas boas. Ricardo olhou de Gabriel para Carla, vendo uma expressão de surpresa no rosto dela. Ele não sabia sobre a oração da noite anterior. Você orou por mim? Perguntou ele suavemente. Carla assentiu, não confiando em sua voz para responder. O que você pediu? Pedi uma segunda chance para nós, sussurrou ela. Pedi um milagre. Ricardo se levantou e caminhou até ela, envolvendo-a em um abraço apertado. Gabriel os seguiu, abraçando as pernas de ambos, criando um círculo familiar perfeito. Na manhã seguinte, chegaram ao hospital com uma mistura de esperança e nervosismo. Dr. Castilho havia solicitado uma bateria completa de exames, sangue, imagem, tudo que pudesse explicar a súbita melhora. Enquanto aguardavam os resultados, Ricardo, Carla e Gabriel ficaram na sala de espera. Outros pacientes e famílias ao redor deles lidavam com suas próprias jornadas médicas, alguns com expressões de esperança, outros com rostos marcados pela preocupação. Independente do que os exames mostrarem, disse Ricardo, segurando as mãos de Carla e Gabriel. Quero que vocês saibam que estes últimos meses foram os mais importantes da minha vida. Aprendi o que realmente importa. Papai, disse Gabriel, você vai ficar bem. Eu sei que vai. Como você sabe? Perguntou Ricardo, sorrindo para o filho. Porque a gente é uma família agora, e famílias ficam juntas. Quando o Dr. Castilho finalmente os chamou, sua expressão era de perplexidade profissional. Ele os conduziu ao consultório e se sentou atrás da mesa, estudando os papéis em suas mãos. Tenho aqui os resultados dos exames, começou ele lentamente. E devo admitir que, em 20 anos de medicina, raramente vi algo assim. Ricardo e Carla se prepararam para qualquer coisa. Os exames mostram uma remissão completa novamente, disse Dr. Castilho, levantando os olhos para eles. Não apenas uma melhora, mas uma remissão completa. É como se a doença tivesse simplesmente desaparecido. O silêncio no consultório era ensurdecedor. Como isso é possível? Perguntou Carla, sua voz mal passando de um sussurro. Honestamente, não sei, admitiu o Dr. Castilho.
Há casos documentados na literatura médica de remissões espontâneas, mas são extremamente raros. Às vezes, o sistema imunológico simplesmente encontra uma forma de vencer. Outras vezes, ele fez uma pausa. Outras vezes, não temos explicação científica. Isso significa que papai está curado de verdade? Perguntou Gabriel. Dr. Castilho sorriu para o menino. Significa que seu pai está muito, muito bem, Gabriel. Melhor do que eu ousaria esperar. Nos dias que se seguiram, a notícia da recuperação milagrosa de Ricardo se espalhou pelos círculos médicos. Doutor, Castilho pediu permissão para documentar o caso para publicação em revistas científicas, interessado no fenômeno inexplicável que havia presenciado. Não é apenas a remissão, explicou ele durante uma consulta de acompanhamento. É a rapidez e completude dela. É como se o corpo de Ricardo tivesse encontrado uma forma própria de se curar da noite para o dia. Ricardo se recuperou rapidamente nos dias seguintes. Sua energia voltou, seu apetite se normalizou e dentro de uma semana estava se sentindo melhor do que se sentia há meses. Era como se a doença nunca tivesse existido, mas a experiência havia mudado todos eles profundamente. Ricardo abandonou completamente a obsessão pelo trabalho que havia dominado sua vida por anos. Reorganizou sua empresa, promoveu executivos de confiança para posições de liderança e estabeleceu uma rotina que priorizava a família acima de tudo. Carla, por sua vez, descobriu uma força interior que não sabia que possuía. A experiência de quase perder Ricardo, de cuidar dele durante a doença, de ser responsável por manter a família unida, havia revelado uma resiliência e uma capacidade de amor que a surpreenderam. Gabriel, apesar de sua pouca idade, amadureceu durante a experiência. Desenvolveu uma empatia incomum para uma criança de 5 anos e uma apreciação precoce pela fragilidade e preciosidade da vida. 2 semanas após os exames, que confirmaram a segunda cura milagrosa, Ricardo tomou uma decisão que vinha amadurecendo em seu coração há meses. Era um sábado à tarde, e os 3 estavam no parque próximo ao apartamento. Gabriel brincava no playground, enquanto Ricardo e Carla conversavam sentados em um banco, observando o menino. Carla, disse Ricardo pegando sua mão, tenho algo importante para te falar. Ela o olhou, ainda sensível a qualquer mudança de tom que pudesse indicar problemas. É algo bom, tranquilizou ele rapidamente, vendo a preocupação em seus olhos. Ricardo se levantou do banco e, para a surpresa de Carla, se ajoelhou diante dela ali mesmo, no meio do parque. Tirou do bolso uma pequena caixa de veludo que havia comprado naquela manhã. Carla Silva, disse ele, sua voz carregada de emoção. Você salvou minha vida de mais formas do que posso contar. Você me ensinou o que é amar de verdade, me ajudou a ser um pai melhor e permaneceu ao meu lado durante os momentos mais escuros. Carla levou as mãos à boca, lágrimas começando a se formar em seus olhos. Você quer se casar comigo? Quer ser oficialmente parte desta família maluca que você já completou? Gabriel, que havia notado o movimento no banco, correu na direção deles gritando, Carla, diz que sim, diz que sim. Carla riu através das lágrimas, olhando do homem ajoelhado diante dela para o menino que havia se tornado seu filho em todos os sentidos que importavam. Sim, disse ela, sua voz clara e firme. Claro que sim. Ricardo deslizou o anel em seu dedo, se levantou e a beijou enquanto Gabriel os abraçava, gritando de alegria. Outros visitantes do parque pararam para aplaudir a cena, infectados pela felicidade pura que irradiava da pequena família. Naquela noite, depois que Gabriel finalmente adormeceu, excitado demais com os planos de casamento para dormir facilmente, Ricardo e Carla ficaram na varanda, planejando seu futuro juntos. Ainda parece surreal,
disse Carla, admirando o anel em seu dedo. Há alguns meses eu achei que ia te perder. E agora... E agora temos toda uma vida pela frente, completou Ricardo. Uma vida que quase não tivemos. Você acredita que foi um milagre? Perguntou ela. Sua cura? Ricardo pensou por um momento. Acredito que o amor pode fazer coisas que a ciência não consegue explicar. Acredito que sua oração, de alguma forma, alcançou onde precisava chegar. E acredito que merecemos esta segunda chance. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as luzes da cidade piscarem na distância. Quando quer casar? Perguntou Ricardo. O mais rápido possível, respondeu Carla sorrindo. Aprendi que não devemos adiar a felicidade. Gabriel vai querer uma festa grande, riu Ricardo. Gabriel vai ter tudo o que quiser, disse Carla. Ele merece ver seus pais se casarem em grande estilo. Desistiu. Enquanto planejavam detalhes do casamento, nenhum dos dois mencionou o que ambos estavam pensando, que haviam sido dados como testemunhas de algo extraordinário. Algo que desafiava explicações médicas e lógicas, mas que havia mudado suas vidas para sempre. A jornada que havia começado com medo e incerteza estava se transformando em algo belo e cheio de esperança. E pela primeira vez em muito tempo, o futuro parecia não apenas possível, mas radiante de possibilidades infinitas. Na última consulta com o Dr. Castilho, antes do casamento, ele entregou a Ricardo uma cópia do artigo científico que havia escrito sobre o caso. Intitulei Remissão Espontânea e o Poder dos Fatores Não Médicos na Recuperação, explicou ele. Claro que usei nomes fictícios para proteger sua privacidade. E qual foi sua conclusão? Perguntou Ricardo. Dr. Castilho sorriu. Que a medicina ainda tem muito a aprender sobre o que realmente cura as pessoas. E que, às vezes, os melhores tratamentos não vêm de uma receita médica. Quando saíram do consultório pela última vez, Ricardo segurava a mão de Carla e Gabriel caminhava entre eles. O sol da tarde banhava a cidade em uma luz dourada e, pela primeira vez em meses, nenhum deles olhou para trás. O futuro os aguardava, brilhante e cheio de promessas de felicidade que, finalmente, pareciam destinadas a se realizar. 6 meses depois da recuperação milagrosa de Ricardo, uma tarde dourada de verão testemunharia o momento mais feliz de suas vidas. A cerimônia de casamento aconteceria no jardim de uma pousada rústica em Campos do Jordão, rodeada por montanhas verdes e um céu azul sem nuvens que parecia ter sido pintado especialmente para a ocasião. Gabriel, orgulhoso em seu pequeno smoking azul marinho, corria entre as fileiras de cadeiras brancas dispostas no gramado, verificando cada detalhe com a seriedade de um organizador profissional. Aos 6 anos recém-completados, ele havia assumido o papel de supervisor oficial do casamento dos pais, uma responsabilidade que levava muito a sério. Tia Conceição, chamou ele, correndo até a mulher que havia se tornado praticamente uma avó para ele. As flores estão bonitas do jeito que a Carla queria. Dona Conceição, elegante em um vestido azul claro, sorriu para o menino. Estão perfeitas, meu amor. Sua mãe vai ficar linda caminhando entre elas. Gabriel sorriu radiante ao ouvir Carla ser chamada de sua mãe. Oficialmente, isso só aconteceria após a cerimônia de adoção, que fariam na semana seguinte, mas em seus corações ela já era sua mãe há muito tempo. No quarto da pousada que servia como camarim improvisado, Carla se arrumava com a ajuda de sua melhor amiga, Ana, que havia sido sua colega de faculdade e agora era sua madrinha de casamento. O vestido, simples, mas elegante, em seda cor champanhe, havia sido escolhido pensando mais no conforto do que no glamour. Eles queriam uma cerimônia íntima e alegre, não um evento formal e pomposo. Você está radiante, disse Ana,
ajustando o véu delicado nos cabelos de Carla. Parece que está brilhando por dentro. Carla sorriu, observando seu reflexo no espelho. Era verdade. Havia uma luz em seus olhos que não estava lá há alguns anos. A jornada até aquele momento havia sido difícil, mas cada desafio enfrentado havia fortalecido sua certeza de que estava exatamente onde deveria estar. Ainda parece um sonho, murmurou ela, tocando delicadamente o colar de pérolas que havia sido da mãe de Ricardo, um presente que ele havia guardado por anos, esperando pela pessoa certa para dá-lo. Uma batida suave na porta interrompeu seus pensamentos. Gabriel entrou correndo, parando abruptamente ao ver Carla vestida de noiva. "Uau!" sussurrou ele, os olhos arregalados. "Você parece uma princesa de verdade." Carla se ajoelhou para ficar na altura dele, cuidando para não amassar o vestido. "E você parece um príncipe, meu amor. Está pronto para ser meu pajem?" Gabriel assentiu vigorosamente, depois ficou sério por um momento. "Carla, posso te perguntar uma coisa?" "Claro, amor. Depois que vocês se casarem, você vai ser minha mãe de verdade." Carla sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas conseguiu manter a voz firme. "Gabriel, eu já sou sua mãe de verdade. O casamento só vai tornar oficial o que já existe aqui", disse ela, colocando a mão sobre o coração dele. Gabriel sorriu e a abraçou apertado. "Te amo, mamãe." "Eu também te amo, meu filho." Ana discretamente enxugou uma lágrima, comovida pela cena. Do lado de fora, a música começou a tocar suavemente, o sinal de que a cerimônia estava prestes a começar. No jardim, Ricardo aguardava no altar improvisado, um arco decorado com flores brancas e verdes. Estava elegante em seu terno azul marinho, mas era impossível não notar como sua aparência havia mudado para melhor nos últimos meses. O rosto havia recuperado completamente a cor saudável. Os olhos brilhavam com vitalidade e havia uma serenidade em sua postura que não existia antes da doença. Ao seu lado, seu melhor amigo e padrinho, Carlos, que havia sido seu sócio nos primeiros anos da empresa, tentava acalmá-lo. "Respira, cara", sussurrou Carlos. "Está mais nervoso que no dia da primeira apresentação para investidores." Ricardo riu baixinho. "É diferente. Desta vez, se eu errar, não perco apenas dinheiro." "Você não vai errar", assegurou Carlos. "Aliás, acho que vocês já passaram pelos piores testes possíveis. Depois do que enfrentaram, o casamento vai ser moleza." Os convidados, cerca de 50 pessoas entre familiares próximos e amigos queridos, se acomodaram nas cadeiras. Dr. Castilho estava lá com sua esposa, representando não apenas o médico que havia cuidado de Ricardo, mas o homem que havia se tornado um amigo durante a jornada. Colegas de trabalho de ambos, professores de Gabriel e até alguns pacientes que haviam conhecido Ricardo durante o tratamento e se tornado amigos da família. A música mudou para a marcha nupcial e todos se levantaram. Primeiro, Gabriel apareceu carregando as alianças em uma pequena almofada de veludo, caminhando com passos firmes e um sorriso que iluminava todo o jardim. Parou ao lado de Ricardo, que lhe fez um sinal de positivo. Em seguida, Carla apareceu no final do corredor improvisado. Ela havia escolhido não ter um pai para levá-la ao altar. Em vez disso, caminharia sozinha, simbolizando que estava escolhendo aquela família por vontade própria, não sendo entregue por alguém. Cada passo que dava era firme e decidido. Seus olhos estavam fixos em Ricardo, que a observava como se estivesse vendo um milagre se manifestar diante dele. Quando finalmente chegou ao altar, ele estendeu a mão para ela, e no momento em que seus dedos se tocaram, ambos sorriram com uma felicidade tão pura que foi impossível para qualquer pessoa presente não se emocionar. O celebrante, um amigo da família que havia se ordenado especificamente para fazer cerimônias como aquela,
Abriu a cerimônia com palavras que haviam sido escritas pelos próprios noivos. Estamos aqui hoje para celebrar não apenas um casamento, mas uma família que foi forjada através de desafios, fortalecida pelo amor e abençoada com uma segunda chance que poucos são privilegiados em receber. Ricardo e Carla haviam escrito seus próprios votos, e quando chegou a hora de recitá-los, as palavras saíram do coração. Carla, começou Ricardo, sua voz clara, mas carregada de emoção. Quando te conheci, eu era um homem perdido em meu próprio sucesso, cego para o que realmente importava na vida. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede em conquistas profissionais, mas em momentos compartilhados, em risos de criança, em mãos dadas durante as dificuldades. Ele fez uma pausa, olhando para Gabriel antes de continuar. Você não apenas me devolveu a saúde quando eu mais precisava, mas me devolveu a alegria de viver. Me ensinou a ser um pai melhor, um homem melhor, uma pessoa melhor. Prometo amar você e Gabriel com cada dia que me foi dado de volta. Prometo nunca mais dar por garantido a preciosa família que construímos juntos. Carla estava chorando abertamente agora, mas eram lágrimas de pura felicidade. Ricardo, disse ela, sua voz tremendo levemente, você chegou à minha vida quando eu menos esperava e a transformou de formas que eu nem sabia que eram possíveis. Através de você, descobri que eu era mais forte do que imaginava, mais corajosa do que acreditava e capaz de um amor mais profundo do que sonhava. Ela olhou para Gabriel, incluindo-o no voto. Vocês dois me ensinaram que família não é apenas sobre sangue, mas sobre escolhas. Sobre estar presente nos momentos difíceis, sobre celebrar juntos as vitórias, sobre criar um lar onde o amor é mais importante que qualquer outra coisa. Prometo ser a esposa que você merece e a mãe que Gabriel precisa, hoje e sempre. Gabriel, que havia ficado quieto durante a cerimônia, de repente levantou a mão como se estivesse na escola. Posso falar também? Perguntou ele, causando risos carinhosos entre os convidados. O celebrante sorriu. Claro, Gabriel. O que você gostaria de dizer? Gabriel se posicionou entre Ricardo e Carla, pegando a mão de ambos. Eu quero dizer que sou o menino mais sortudo do mundo, porque tenho o melhor pai e a melhor mãe que existem. E prometo ser o melhor filho para vocês dois, para sempre. Não havia uma pessoa seca entre os convidados. Até Dr. Castilho, acostumado a situações emocionalmente intensas, estava discretamente limpando os óculos. A troca de alianças foi feita com Gabriel, ajudando-o orgulhoso de sua participação especial. As alianças, simples bandas de ouro com uma pequena gravação interna, segunda chance, representavam não apenas seu compromisso, mas a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Pelo poder que me foi conferido, e principalmente pelo amor que está evidente para todos aqui presentes, eu os declaro marido e mulher, e oficialmente uma família, anunciou o celebrante. Pode beijar a noiva. O beijo foi suave e carregado de promessas, enquanto Gabriel aplaudia entusiasmado e os convidados se levantavam em uma ovação calorosa. Confetes dourados foram jogados ao ar, criando uma chuva brilhante que parecia abençoar o momento. A festa que se seguiu foi exatamente como eles haviam sonhado. Alegre, descontraída, cheia de música, risos e histórias compartilhadas. Gabriel foi o centro das atenções, dançando com todos os convidados e contando orgulhosamente para qualquer um que quisesse ouvir sobre como seus pais se conheceram e como seu pai ficou bom de uma doença muito séria. Durante o jantar, Carlos fez um discurso emocionado sobre a transformação que havia testemunhado em Ricardo. Conheci Ricardo há mais de 10 anos, disse ele, levantando a taça de champanhe. Vi ele construir um império empresarial impressionante.
Vi ele enfrentar desafios profissionais que derrubaram homens menores. Mas nos últimos 2 anos, vi ele enfrentar o maior desafio de sua vida. E não apenas sobreviver, mas emergir como um homem completamente transformado. Ele olhou para Carla. E isso só foi possível porque ele encontrou alguém que acredita que o amor pode mover montanhas. Carla, você não apenas salvou a vida do meu melhor amigo, você salvou sua alma. Ana, a madrinha de Carla, também fez seu discurso, falando sobre a força e dedicação que havia testemunhado na amiga. Carla sempre foi a pessoa mais generosa que conheço, disse ela. Mas ver como ela enfrentou os meses mais difíceis da vida de Ricardo, como ela nunca vacilou, como ela manteve a família unida quando tudo parecia perdido. Isso me ensinou uma nova definição de amor verdadeiro. Quando a noite avançou e Gabriel finalmente sucumbiu ao cansaço, dormindo no colo de Dona Conceição, Ricardo e Carla saíram para uma caminhada pela propriedade da pousada. O jardim estava iluminado por luzes suaves, e o som distante da festa criava uma trilha sonora perfeita para suas primeiras horas como marido e mulher. "Consegue acreditar?" perguntou Carla, aninhada no braço de Ricardo enquanto caminhavam. "Em qual parte? No casamento, na família ou no fato de que estou aqui para viver tudo isso?" "Em tudo," ela riu. "Há 2 anos, se alguém me dissesse que eu estaria casando com um empresário bem-sucedido que quase morreu e tem um filho adorável, eu teria achado que era roteiro de novela." Ricardo parou de caminhar e a virou para olhá-la nos olhos. "E você se arrependeria de alguma coisa? Dos momentos difíceis, do medo, das incertezas?" Carla não hesitou, nem por um segundo. Cada lágrima, cada noite de vigília, cada momento de medo valeu a pena para chegar até aqui. Mesmo sabendo que podemos enfrentar outros desafios no futuro, especialmente sabendo disso, disse ela com convicção, porque agora sei que podemos enfrentar qualquer coisa juntos. Ricardo sorriu e a beijou novamente, sentindo uma gratidão profunda por cada momento que os havia levado até ali. No fim de semana seguinte, a cerimônia de adoção aconteceu no tribunal, uma formalidade legal que apenas oficializou o que já era realidade emocional há muito tempo. Gabriel, vestido em seu melhor terno, segurou a mão de Carla durante toda a cerimônia, e quando o juiz declarou que ele agora era oficialmente filho de Carla Silva Mendes, o menino gritou de alegria e abraçou sua nova mãe com toda a força. 3 anos se passaram desde aquele dia. A empresa de Ricardo continuou prosperando sob sua liderança renovada, mas agora ele delegava mais, trabalha horários mais humanos e nunca perde uma apresentação escolar de Gabriel ou um jantar em família. Carla foi promovida na editora e está finalmente escrevendo seu próprio livro. Uma história sobre como o amor pode vencer qualquer obstáculo, inspirada em sua própria jornada. Gabriel, agora com 9 anos, é uma criança feliz e equilibrada que fala abertamente sobre ter 2 famílias. A família do céu, que inclui sua primeira mãe, e a família da terra, que é Ricardo e Carla. Ele ainda desenha família, mas agora seus desenhos sempre incluem 3 pessoas sorrindo sob um sol brilhante. Dr. Castilho continua acompanhando Ricardo com exames regulares e os resultados permanecem consistentemente normais. O caso foi documentado em várias revistas médicas internacionais, contribuindo para estudos sobre remissão espontânea e o papel dos fatores psicossociais na recuperação. Em cada aniversário da recuperação milagrosa, a família faz uma tradição especial. Eles voltam ao parque, onde Ricardo pediu Carla em casamento, fazem um piquenique e cada um compartilha 3 coisas pelas quais são gratos. Na véspera do 4º aniversário da recuperação, enquanto preparavam as coisas para o piquenique tradicional, Gabriel fez uma observação que tocou profundamente os pais. "Vocês sabem por que acho que papai ficou bom?" disse ele,
organizando os brinquedos que levaria para o parque. Por que, campeão? Perguntou Ricardo. Porque quando as pessoas se amam de verdade mesmo, elas conseguem fazer coisas impossíveis. E vocês se amam do jeito mais verdadeiro que existe. Ricardo e Carla trocaram olhares, mais uma vez impressionados com a sabedoria simples de seu filho. Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, eles ficaram na varanda olhando as estrelas, refletindo sobre a jornada extraordinária que os havia levado até ali. Você ainda acredita que foi um milagre? Perguntou Carla, a mesma pergunta que havia feito anos antes. Acredito, respondeu Ricardo sem hesitação. Acredito que existem forças no universo que a medicina não consegue medir. Acredito que o amor verdadeiro pode desafiar as leis da natureza. E acredito que nossa história é prova de que segundas chances existem para quem está disposto a lutar por elas. Carla sorriu, entrelaçando seus dedos com os dele. E eu acredito que algumas pessoas nascem para se encontrar, mesmo que levem um tempo para isso acontecer. Sim. Enquanto a noite se aprofundava ao seu redor, Ricardo Mendes e Carla Silva Mendes permaneceram ali. Dois corações que haviam encontrado seu lar um no outro, duas almas que haviam descoberto que o amor verdadeiro não apenas move montanhas, às vezes ele pode mover milagres. E em algum lugar da casa, Gabriel dormia tranquilamente, sonhando com parques ensolarados e famílias felizes, seguro na certeza de que pertencia exatamente onde estava, em uma família construída não pelo acaso, mas pela fé, pela determinação e pelo tipo de amor que desafia até mesmo as certezas da medicina. A história de segundas chances havia se tornado uma história de primeiras vezes. Primeiro amor verdadeiro, primeira família completa, primeiro milagre testemunhado. E o mais belo de tudo é que era apenas o começo de uma vida inteira de momentos preciosos ainda por viver. Histórias como a de Ricardo, Carla e Gabriel nos lembram que mesmo nos momentos mais escuros, a esperança pode iluminar o caminho. Se esta narrativa tocou seu coração, compartilhe esse sentimento deixando seu like, comentando com suas próprias experiências de superação e se inscrevendo no canal para mais histórias que celebram a força do amor humano. Porque todos nós merecemos acreditar em segundas chances e no poder transformador dos milagres do cotidiano.